não sabia que era a ceia do Senhor. Lá na sede nós fizemos, na quarta-feira, dia 2 deste mês de outubro, nós celebramos a ceia do Senhor lá na sede. E o tema da ministração desta noite é Jesus triunfou na cruz. Você pode dizer comigo? Jesus triunfou na cruz. Aleluia! É o que nós vamos estar falando um pouco para vocês nesta noite, aquilo que Ele nos trouxe em nossos corações. Nós sabemos, até porque a cruz é um símbolo do cristianismo, e nós sabemos que a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Mas teve um momento que ele teve que passar pela cruz, Jesus teve que passar pela cruz. E vocês pararam já para pensar o que significa Jesus ter passado pela cruz? O que é que aconteceu na cruz? O que é que Jesus Cristo venceu na cruz? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque se você não tiver conhecimento da importância de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz, derramado o seu sangue naquela cruz por nós, você continuará tendo a noite de sono mal dormida, áreas da sua vida continuarão cativas, aprisionadas, e você não desfrutará da paz e da alegria que nós podemos desfrutar através da cruz, através de tudo aquilo que Jesus Cristo levou na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, vivendo uma vida abundante, porque a vida de Deus está em nós. Você crê nisso? Diga, a vida de Deus está em mim. Aleluia. E esta vida nos dá saúde para o nosso corpo, dá saúde para as nossas emoções e dá saúde para o nosso espírito, que alinhado com o Espírito Santo, nós podemos sentir a presença de Deus. Mas para você ter uma ideia, nós vamos estar falando sobre isso, sobre Jesus triunfou na cruz, baseado em Colossenses capítulo 2, que nós vamos abrir daqui a pouquinho. Mas para que você entenda o que significa, eu vou fazer uma pequena ilustração. Lógico que a nossa mente humana não será capaz de perceber e de saber tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz, naquele momento ali, tudo aquilo que Ele levou sobre si. A nossa alma, a nossa mente, a nossa consciência, ela não terá a dimensão da grandeza do que foi aquele momento, porque também foi um momento espiritual e nós somos limitados no tempo, no espaço, né? Nós somos naturais e nós temos um Deus que é sobrenatural. E o que é isso, o que é sobrenatural? É tudo aquilo que vai de encontro ao curso natural das coisas, e que nós podemos chamar também de milagres, né? Tudo aquilo que vai de encontro ao curso natural. Só para vocês terem uma ideia, veio no meu espírito agora, teve uma junior lá na sede, ela tem 11 anos, 10 anos eu acho, que de repente ela começou a sentir uma dor no joelho, e ela não estava mais conseguindo andar, e os médicos pediram a ressonância, a filha de Fábio e Zenaide, não sei se alguém conhece Fábio Salgado e Zenaide. E foi feita a ressonância e foi diagnosticado uma doença degenerativa que raramente dá em pessoas, e quando dá em meninos adolescentes, não dá em meninas. E foi diagnosticada e o médico precisou e mandou, assim, disse que ela precisava fazer uma cirurgia urgente. Lógico que aqui em Paulo Afonso ainda não tem esse tipo de cirurgia, e nós precisamos orar, né, para que venha todos os recursos, para que o povo Paulo Afonso venha desfrutar de uma saúde pelo SUS, né, uma saúde pública de qualidade, porque a oração pode fazer isso acontecer. Vocês creem nisso? Amém. Que a oração pode fazer isso acontecer? Amados, a oração pode todas as coisas. E aí, nós, na ministração da semana, há 15 dias atrás, nós chamamos essa junior ali na frente com seus pais, e nós oramos e declaramos o milagre. Declaramos a cura sobre a perna, o joelho dela. Ela não andava mais, né, na perna. Inclusive, eles foram até hoje para a igreja. Ela vai passar um mês sem pisar no chão, mas está lá na igreja, viu? Está na igreja. Eu vim para cá, mas passei na igreja e ela estava lá, a família estava lá.
Então, na minha concepção, o que eu pedi ao Senhor era milagre. E o que é milagre? Do que eu pensava e imaginava, era que Deus ali fizesse tudo funcionar, sem precisar passar por cirurgia, nada disso. Amém? Mas Deus age como quer e da forma que quer. O que nós temos que fazer é orar e declarar aquilo que a palavra diz e aquilo que nós cremos. Amém? E o que aconteceu? Essa cirurgia, ela custa 50 mil reais. Ela custa 50 mil reais. 50 mil. Então nós oramos pelo milagre, reuni a igreja, nós oramos pelo milagre, e quando foi na quinta-feira, ela me liga dizendo: pastor, um médico de Aracaju mandou eu levar a minha filha ainda hoje, que amanhã de manhã ele vai operá-la, e é pelo SUS. E se você vê o hospital que ela operou, parecia hospital de primeiro mundo, né? Que eles mandavam as fotos para mim toda hora. Deus providenciou um carro e um motorista para levar o pai com ela no dia. Ela operou e não gastou nada. Isso não é milagre? Primeiro, por trabalhar na área da saúde, eu conheço pessoas que já estão há 5 anos à fila de espera. Se nós tivermos uma ideia, na questão da regulação, ainda tem pacientes que estão esperando. Quando o ano passado eu fui para pedir para tentar acelerar o processo para um jovem que precisava fazer uma cirurgia no joelho, eles ainda estavam fazendo cirurgias do ano de 2016. Salvador, Bahia, né? 2016. E, amados, o que eu quero mostrar para vocês é o que nós que cremos, o que nós precisamos fazer é orarmos e declararmos a palavra. E deixa o restante que Deus vai fazer, que Deus faz. Que não é como nós queremos, não é da forma que pensamos, é da forma que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado. O milagre não aconteceu, mas Deus fez um milagre maior, para mostrar que Ele é Deus e que todas as coisas estão no controle dEle. Levantou um médico cirurgião pediátrico, eu tenho até o contato desse médico, eu estou seguindo ele, né, porque eu sei que não foi ele, foi o Espírito Santo, que fez com que ele fizesse isso, porque o homem natural não faz isso, porque a demanda é muito grande, e é em outro estado, que já tem outra demanda, e vi uma pessoa que é da Bahia, isso raramente acontece, praticamente não acontece, e Deus faz isso e faz no mesmo dia que a menina fosse, no mesmo dia, irmãos. Isso é milagre. Milagre. E ainda providenciar carro e motorista para levar os pais com a menina, só Deus, diga só Deus, pode fazer isso. Então, olha, se nós desconhecermos, se nós não soubermos o mínimo do que representa Jesus Cristo ter morrido naquela cruz, nós não iremos desfrutar daquilo, de tudo que nós poderíamos desfrutar pelo que Jesus Cristo fez naquela cruz, porque naquela cruz Ele triunfou sobre a cruz, Ele triunfou sobre algumas coisas que nós vamos falar. E para vocês entenderem, é mais ou menos assim, ó, um homem muito rico, ele não tinha filhos, e por não ter filhos, antes da sua morte, ele deixou a sua herança para os seus parentes. E um certo jovem, ele recebeu essa herança, que foi muito dinheiro, e ele começou a desfrutar desse dinheiro, por muito tempo. Depois de uns 5 anos que ele desfrutava, ele foi descobrir, ele ficou tão empolgado com aquele dinheiro que ele tinha recebido, que depois de 5 anos, ele foi descobrir que ele não tinha apenas aquele dinheiro, que aquele parente dele não tinha deixado apenas aquele dinheiro, tinha deixado investimentos aplicados, tinha deixado ações, tinha deixado empresas, tinha deixado carros, mas por ele não saber, ele não usufruiu. E é da mesma forma, muitas vezes, conosco em relação a Jesus Cristo naquela cruz. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós temos deixado de desfrutar tudo aquilo que Jesus levou naquela cruz e tudo aquilo que aquela cruz
pode nos proporcionar como filhos de Deus, porque a palavra diz que em Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Anderson, eu estou misturando um pouco aí os versículos, não está na ordem não, estou falando aquilo que está vindo no meu espírito, mas Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, olha o que a palavra de Deus fala, olha o que a palavra fala sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Olha o que a palavra diz. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Olha o 17. Então, se nós somos filhos, amém? Quem é filho aí de Deus? Amém. Amados, não tenha vergonha de declarar e dizer aquilo que você é, não. Porque isso proporciona os céus sobre as nossas vidas. Quem quer os céus sobre as suas vidas? Amém. Então precisamos dizer mesmo, concordar. Então se nós somos filhos de Deus, logo também nós somos o quê? Herdeiros, diga herdeiros. Ou seja, os filhos de Deus têm uma herança. Diga eu tenho uma herança. Aleluia. Também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Co-herdeiros de Cristo. Ou seja, esse texto fala que os filhos de Deus têm uma herança, e essa herança foi proporcionada por Jesus Cristo. E naquela cruz, quando ele vence a morte, ele proporciona a todos os filhos a desfrutar desta herança. Só que esta herança, ela começa não no natural, mas no espiritual. No espiritual, nós já somos abençoados. Mas o que é que a fé vai fazer por nós? Vai fazer com que o que está lá venha a estar aqui. Ou seja, não existe aqui, mas tem lá. Então a nossa fé em Jesus Cristo vai trazer o que tem lá, vir para cá. Estão entendendo isso? Se você não está fazendo isso, comece a fazer. Paulo Afonso não tem emprego? Tem sim. Então você tem que trazer a existência a isso, eu declaro. Pegar a carteira e dizer, ainda esse mês a minha carteira de trabalho vai ser assinada. Isso é você começar a desfrutar do que Jesus Cristo triunfou na cruz por nós. Mas para falar sobre isso, eu quero ler um texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossenses. Olha que Paulo está falando para os filhos, para os herdeiros. Amém? Paulo está falando para crente, para a igreja, para os nascidos em Deus, através de Jesus. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Através desse texto, nós vamos entender um pouco 4 poderes que Jesus Cristo venceu e triunfou naquela cruz. E esses poderes, eles escravizavam o homem. O homem era escravizado por esses 4 poderes, mas que através de Jesus, Jesus esmagou esses poderes. Porque através do pecado de Adão e Eva, nós vimos que o homem passou todo o domínio da terra para o diabo. Está lá em Gênesis. Se você ler Gênesis capítulo 2 e 3, você verá isso. Certo? E por conta disso, o homem passou a conhecer coisas que não eram para ele conhecer. A doença, a morte, o medo, a maldição, a miséria, a fome, nada disso era para o homem conhecer. Mas por causa da desobediência, o homem passou a conhecer. Por causa da desobediência, o homem se distanciou de Deus. Houve um abismo entre Deus e o homem e Deus, por causa da desobediência, mas que através de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo, ele foi a ponte para restaurar tudo aquilo que o homem havia perdido por causa do pecado. E nós podemos observar, e Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre esses 4 poderes que Jesus Cristo triunfou na cruz e que nós precisamos estar conscientes disso para desfrutarmos disso. E em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, a palavra diz assim, ó:
E a vós outros, que estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirando-o do meio de nós e cravando-a na cruz. Veja aí, naquele momento que Jesus Cristo estava ali, a palavra Isaías fala sobre isso, né? Todos esses delitos, todos os pecados, todas as maldições, todas as sentenças contrárias, né? Tudo aquilo que não prestava na terra, naquele momento Jesus estava traindo para si. Por isso Jesus Cristo disse naquele momento, Deus meu, por que me desamparastes? Por que Jesus estava dizendo isso? Porque naquele momento que ele estava tomando para si o pecado da humanidade, o pecado nos distancia de Deus, então naquele momento houve uma separação do filho com o pai. Né? Jesus estava traindo, mas isso foi questão de segundos, né? Tudo que não prestava da humanidade, Jesus estava traindo sobre si, então naquele momento estava sendo tão intenso, tão doloroso para Jesus Cristo, e houve essa separação, esse abismo, esse rompimento. Aí Jesus Cristo fala, Deus meu, por que me desamparastes? Mas no mesmo tempo ele fala o quê? Mas meu Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Ou seja, eu não estou aguentando, mas é a tua vontade que eu aguente, porque tem propósito para isso. Olhando para nós, se eu não resistir, se eu não vencer, eles estarão condenados à morte eterna. Então, por causa deles eu resisto e eu tomo para mim tudo isso que era para estar em nós e que não pode mais estar. Amém? Mente sã, diga mente sã, diga mente sã. Mente sã. Esquecimento, está repreendido. Confusão mental, está repreendido. Pensamento de morte, está repreendido. Neurológico funcionando normalmente. Jesus conquistou isso para nós. Não sei por que eu estou falando isso, mas eu quero falar. Jesus conquistou na cruz, Jesus conquistou mente sã para nós desfrutarmos agora, hoje e amanhã e até que ele volte. Amém? Então ele cravou na cruz. E no versículo 15 ele diz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo. E olha o que diz na parte final, vamos ler comigo. E deles triunfou em si mesmo. Olha para cá, lê aqui na tela, se você consegue enxergar. E deles triunfou em si mesmo. Na minha versão, pode deixar essa versão, mas na minha versão que é Thompson, diz, e deles triunfou na cruz. Tem alguma versão assim? Olha aí para a sua versão. Quem está com essa versão igual a minha, faz assim, que é cruz. E que dele mesmo é a mesma coisa, né? Porque a cruz representava ele mesmo. Então aí, muda as palavras, mas o sentido é o mesmo. Certo, irmãos? Então Paulo está mostrando aí 4 poderes que nós, como igreja, precisamos saber que Jesus Cristo venceu na cruz para que nós possamos estar desfrutando, né, tudo aquilo que ele conquistou na cruz. Até porque a morte de Jesus Cristo nos garante e nos garantiu muitas coisas que nós estamos deixando de desfrutar por falta de conhecimento. Porque a morte de Jesus, uma das coisas que nós sempre enfatizamos é a salvação. Amém por causa disso, mas Jesus não conquistou apenas a salvação, o sozo, né? Há muito mais do que salvação, ou seja, a vida eterna, que nós podemos desfrutar em vida, nesta terra. Bate aí o teu pé na terra, no chão. Diga, eu tenho um testamento de vida abundante a desfrutar nesta terra onde eu piso. Amém. Então nós podemos ver aqui, de Colossenses, do versículo 13 ao versículo 15, alguns poderes que Jesus venceu, que Jesus esmagou naquela cruz. E o primeiro poder que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossenses,
que Jesus esmagou na cruz é o pecado. Diga, pecado. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Não é isso? O pecado, ele não pode mais nos dominar. Certo? Podemos pecar? Podemos, mas o pecado, ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Então, amados, se você está preso por algo que está te distanciando de Deus, porque o pecado nos distancia de Deus, você não é mais escravo, você é livre e você precisa reivindicar isso pelo sangue de Jesus. Você não é escravo dos vícios da bebida, você não pode ser mais escravo das drogas, você não pode ser mais escravo da pornografia, você não pode ser mais escravo da mentira, você não pode ser mais escravo do adultério. Nada disso é mais desculpa para aqueles que são filhos de Deus. Porque em Deus nós somos livres. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, e a vós outros que estavam mortos nos vossos pecados, né? Pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus, mas na palavra, pecado, nesse contexto aqui, pecado é rebelião contra Deus. Diga, o que é pecado? Rebelião contra Deus. Ou seja, aquilo que não é para eu fazer, eu faço. Deus diz não faça e eu faço. E aí você começa a viver por si mesmo. Eu vou fazer o que me der na telha, não é isso? Eu vou fazer aquilo que eu quiser. Eu sou livre para fazer tudo. Eu posso todas as coisas. Pode, mas não esquece da parte B do versículo, né, Dutra? Mas nem todas as coisas me convêm. E ainda diz mais na parte C, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque nós somos filhos de Deus, e nesse momento que Jesus morreu naquela cruz, ele esmagou, ele triunfou sobre o pecado. E outra coisa, é impossível ser feliz pecando. Não tem como, amados. Quem é nascido de Deus, quem é filho, a palavra diz que está sobre nós, quem? A sua presença, através do seu Espírito. Então, quando nós saímos da linha, do caminho, quando nós fazemos algo que não é para fazer, o que é que vai acontecer na nossa alma? Ela vai começar a se entristecer, porque nós sabemos que não é para fazer, não é isso? E se nós não pedirmos perdão pelo nome de Jesus, nós continuaremos sentindo aquela tristeza por estar fazendo algo que Deus pede para nós não fazermos. Então é impossível sermos felizes pecando, é impossível alguém ser feliz pecando, até porque a palavra diz que o pecado do salário, qual é o pecado do salário? A morte. E muitas vezes não é só morte física, não. É morte dos sonhos, morte dos planos, morte da família, ou seja, destruição, separação, divisão, e tantas outras coisas mais que o pecado pode proporcionar àqueles que estão escravos deles. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos mais escravos do pecado, porque na cruz Jesus triunfou sobre o pecado. Amém? Estão comigo? Amém. Até porque o pecado aprisiona o homem. O pecado aprisiona. Pensa aí, você antes de Jesus e depois de Jesus. Talvez antes de Jesus você fazia coisas que você, naquele momento, achava que era impossível de você vencer. Eu, por exemplo, já acompanhei várias pessoas que elas achavam que era impossível parar de fumar. E hoje não fumam mais. Depois de Jesus, elas não fumam mais. Por que elas não fumam mais? Porque Jesus triunfou sobre o pecado. E o que é que significa? Que nós não somos escravos aprisionados pelo pecado. Nós não somos mais. Aí, vamos pensar um pouco. Crack. Tecnicamente, cientificamente, uma pessoa que é viciada no crack, ela não consegue mais se libertar. Ela não tem mais como. É pro resto da vida. Acabou. Mas a palavra de Deus diz isso para nós que cremos. O que é que a palavra de Deus diz? Que o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus, o que é que a palavra de Deus diz? Todas as coisas são possíveis. Então nós, que somos filhos, quando nós nascemos de Deus, nós temos uma herança. Qual é a herança? Jesus esmagou
o pecado na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Então, tudo aquilo que pode me aprisionar na carne, eu sou livre. Então, eu posso vencer o crack. Vocês estão entendendo? E nós conhecemos várias pessoas, amados, que fazem muitos anos que se libertaram do crack quando conheceram a Jesus. Outra coisa que eu poderia falar é que eu trabalho nessa área já há 16 anos. Como é que eu posso dizer para vocês? Violência sexual. Né? Aqui em Paulo Afonso, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus, essa realidade já tem que acabar. O número de crianças que são, né, abusadas sexualmente na infância é muito grande. Todos os dias tem casos aqui em Paulo Afonso, mas esse principado precisa ser amarrado pela Igreja de Cristo. E a pessoa que é abusada, principalmente quando criança, ela vai levar naturalmente, né, a questão psique, ela vai levar esse trauma para o resto da vida, ela vai estar presa a isso para o resto da vida. Sentimentos vão aflorar e vão aprisionar ela para o resto da vida, sem falar na questão da falta do perdão em relação àquilo, aquela pessoa que fez aquilo com ela. Que eu estou tratando uma pessoa que já há 8 anos, ela não é cristã ainda, por isso que isso não aconteceu, que ela, tentando libertar ela dessa falta de perdão, mas ela toda vez que fala, ela diz, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar em todas as expressões. Pronto, vamos lá, vamos estar orando por ela. Mas, uma pessoa que foi abusada sexualmente, naturalmente, ela vai levar aquilo para o resto da vida. Mas nós que cremos, a palavra diz que Jesus Cristo triunfou na cruz sobre o abuso sexual. Então, a pessoa que é abusada, quando ela nasce em Deus, ela herda um testamento de Cristo, e esse testamento é restauração completa da sua alma. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Jesus tem poder para restaurar completamente a alma de alguém. Até porque 1 Tessalonicenses diz, né? Mantendo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo santo e irrepreensível para a vinda do Senhor. Se a palavra diz isso, é porque em Jesus nós podemos manter espírito, alma e corpo santo e irrepreensível. Amém? Olha o que diz aí em Romanos. Não, vamos ler Romanos 3, 23 antes. Romanos capítulo 3, versículo 23. Falando sobre essa questão do pecado. Olha o que é a palavra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Agora vamos ler Romanos capítulo 6, do 12 ao 14. Todos pecaram, né? É o que nós vemos. Mas a palavra diz o quê? Que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado. Diz comigo, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado. E qual é o intuito do pecado? Nos aprisionar. Mas que através de Jesus Cristo essas correntes foram despedaçadas. Você crê nisso? Você é livre? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. O que significa isso, vivo dentre os mortos? Né? Jesus venceu a morte, né? Ele precisou morrer para que através da sua morte ele vencesse a morte. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Veja o 13 falando sobre Jesus na cruz, passando pelo processo da cruz, e olha o 14. Porque Jesus venceu a morte, ou seja, ele estava vencendo o pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Vamos ler comigo o versículo 14, olha para aqui. Se você tem uma visão super, olha para cá. Vamos ler comigo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deixa aí no versículo 14. Bate no ombro do seu irmão e diga, você não está mais preso ao pecado.
Deus sabe porque nós estamos falando isso agora, viu? Talvez pessoas aqui pensavam que nunca conseguiriam se libertar, mas Deus está mostrando pela sua palavra que você consegue se libertar ainda desses vícios, que você acha que ninguém sabe, mas que Deus está vendo e o diabo está vendo também. Então, amados, no nome de Jesus, primeiro poder que Jesus venceu na cruz, que Jesus triunfou na cruz, qual foi? Segundo Colossenses capítulo 2, que nós estamos lendo aqui, viu? Porque tem muitos outros, mas nós só vamos ver 4. Mas o primeiro qual é? Pecado. Diga pecado. Diga eu sou livre do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Os filhos de Deus herdaram a liberdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então foi o primeiro poder que Jesus venceu na cruz. Baseado em Colossenses capítulo 2, versículo 14, e em Romanos 6, 14, que diz, o pecado não nos domina mais, mas nós, porque o pecado não nos domina mais? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, porque através de Jesus nós passamos a desfrutar da graça. O que é graça? Eu sei que já foi ensinado aqui, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas nós desfrutamos. Pensa aí você no dia a dia. Você merece? Não merece não. Eu não mereço. Se a gente for olhar para dentro de nós, né, o egoísmo muitas vezes, as coisinhas que vêm na mente muitas vezes, né, nós não merecíamos, mas através de Jesus, através daquele ato de Jesus na cruz, nós merecemos. Nós desfrutamos daquilo que nós não merecemos. Amém? Então, o segundo pecado que Jesus venceu na cruz, que ele esmagou na cruz, e que está aí em Romanos 6,14, está no versículo 14, que diz assim de Colossenses capítulo 2, havendo riscado o escrito da dívida que era contra nós. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando da lei, diga da lei, lei. A lei era boa? Era boa. Quem deu a lei? Deus. Né? Vamos para Êxodo, né? Êxodo, os mandamentos. Vocês sabiam que naquela época existiam 613 mandamentos? Que quando Deus chama Moisés no monte e que dá ali as tábuas, ele resume esses 613 mandamentos em 10. Para ver se o homem, já que o homem não estava conseguindo obedecer aos 613, pelo menos os 10, ele obedecia. Êxodo capítulo 20, vocês sabem, né, quais são? Me diz aí, eu quero ver se essa igreja é ensinada. Me diz aí pelo menos 2. Salve os seus pastores aí, que eu amo demais, viu? Eu amo demais esse casal aqui, em nome de Jesus. Mas eu não ouvi nada, eu ouvi uma salada de fruta. Qual foi? Me diz um aí. Amar a Deus sobre todas as coisas. É, isso tudo mesmo, vocês estão 10. Pronto, vamos aplaudir aí vocês. A lei era boa? Era, porque a lei foi dada por Deus. A lei não salvava, mas a lei apontava para Jesus. A lei apontava para Jesus, que seria o nosso Salvador. Amém, irmãos? Glória. Só que tinha um problema. E qual era o problema? Naquela época, quando existia a lei, e graças a Deus, porque nós não estamos mais debaixo da lei, se você deixasse de praticar um desses mandamentos dados por Deus, por exemplo, não mentirás, misericórdia, acho que ninguém então, todo mundo está amaldiçoado. Quem não praticasse, o que aconteceu? O homem não estava conseguindo praticar, certo? Ou seja, ele não estava conseguindo cumprir a lei. Se ele falhasse em apenas uma, não mentir, ele já se tornava uma pessoa amaldiçoada. Ou seja, o que Deus havia dado para o homem para ser bom, o que Deus havia criado para o homem para ser bom, ele estava condenando o homem. Porque o homem não estava conseguindo praticar, cumprir a lei. Ou seja, a lei estava servindo de maldição para o homem. Ou seja, a lei, naquele momento, estava aprisionando o homem. A lei aprisionava o homem, porque se ele não praticava, se ele não conseguia cumprir, ele estava aprisionado ao pecado,
e estava amaldiçoado. E olha que naquela época Jesus ainda não tinha vindo, seu sangue não havia sido derramado, então era diferente, né? Por isso que muitas vezes nós não entendemos quando lemos alguns textos da Bíblia, Jesus mandava as pessoas matarem as outras, né? Jesus mandava doença, coisas assim que nós não entendemos muito bem, que a gente precisa de um dicionário bíblico e entender um pouco do grego e do hebraico para poder entender certas palavras que a palavra fala. Por isso que lá, né, quando nós fazemos o treinamento de líderes, né, uma das coisas que eu sempre peço é providencie um dicionário bíblico ou um manual bíblico. A Bíblia é boa, Deus fala conosco, fala, mas tem coisas que nós só vamos entender com um dicionário ou um manual bíblico e com a revelação do Espírito Santo, que é fundamental para as nossas vidas. Então, o que é que estava acontecendo? A lei estava aprisionando o homem. Mas a palavra diz, no versículo 14, que Jesus venceu a lei. Jesus cravou a lei na cruz. Ele triunfou sobre a lei. Ao que aprisionava o homem, ao que acusava o homem, Jesus colocou toda essa acusação na cruz. Por isso nós não vivemos mais debaixo da lei, porque a lei aprisionava, condenava e distanciava o homem de Deus. Por isso que através da nova aliança, nós deixamos de viver debaixo da lei e passamos a viver debaixo da graça. Por isso que nós não guardamos o sábado. Porque o sábado é da lei. E o sábado estava aprisionando o homem, estava deixando de ser algo por amor para ser um ritual. O que é ritual? Algo repetitivo que você faz muitas vezes sem vontade nenhuma, mas faz para questão de consciência. Só que para Deus isso não vale nada. Você está aqui porque todo domingo você tem que estar aqui, ou você está aqui porque você ama a Deus e gosta de congregar? Parte A ou B? A ou B? Porque, se você está aqui por um ritual, para dizer para os pastores que você está aqui, eles verem você, ou porque no domingo você foi ensinado que tinha que ir para a igreja, e Deus vê seu coração, não está servindo de nada você estar aqui. Porque nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Então, segundo o poder que Jesus venceu na cruz, foi a lei. Porque a lei passou a condenar o homem, passou a amaldiçoar o homem. Então, Deus vendo tudo isso, então naquela cruz, além de Jesus estar levando o pecado, Jesus estava levando a lei sobre ele. Amém? Terceiro poder que Jesus Cristo venceu naquela cruz, que está aí no versículo 13, né? Que fala sobre, estavais mortos estáveis mortos nos vossos pecados. Ou seja, terceiro poder que Jesus Cristo venceu na cruz, qual foi? A morte. Diga a morte. A morte. Agora o seguinte, a morte, certo? Ou seja, a morte, ela passou a atingir toda a humanidade através de Adão e Eva. Através da decisão de Adão e Eva, a morte passou a ser conhecida foi uma herança dada pelo pecado, que foi a morte. O homem não era para conhecer a morte. Por isso que mesmo sabendo que nós vamos passar a eternidade com Deus, amém? Amém. Porque o nome de Jesus nos garante isso, vocês têm dúvida disso? Mas mesmo sabendo disso, alguém quer morrer agora? Ninguém quer. Que estranho, né? Vamos entender, vamos pensar aqui um pouco. Se nós sabemos que há uma eternidade para nós, e essa eternidade é com Deus, e que lá não há mais choro, não há mais dor, não há mais miséria, não há mais egoísmo, não há mais soberba, não há mais tristeza, e por que nós não queremos morrer? Não é controverso isso, se a gente for pensar naturalmente, mas sabe por que nós não queremos morrer? Porque Deus é vida. Quando Deus criou o homem para a vida, não foi para a morte. A morte não era para o homem conhecer a morte. A morte não era para ser conhecida pelo homem. A morte passou a ser conhecida pelo homem por conta do pecado. E por causa disso, que nós temos medo muitas vezes. Ou nós não queremos, medo não. Nós não queremos morrer agora. Porque a morte, amados, não é para nós.
A morte foi consequência do pecado, porque o nosso Deus é um Deus de vida. Então, naquele momento, na cruz, a morte de Jesus triunfou sobre a morte. Só que a morte que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é morte física. Mas eu falei sobre a morte física. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, amados, é sobre a morte espiritual. Porque por conta do pecado, espiritualmente, o nosso espírito estava condenado, ou seja, estávamos distantes da presença de Deus, nós não desfrutaríamos mais da presença de Deus. Mas através de Jesus Cristo, naquela cruz, Jesus triunfou sobre a morte. Amém? A morte espiritual, condenação eterna. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente nascer e já saber que nós estávamos condenados à eternidade, a eternidade, a morte espiritual, ou seja, a eternidade de não passar com Deus, mas passar para um lugar que não foi feito para o homem, foi feito para o diabo. Já pensaram nisso? Como é que nós viveríamos? Qual é a esperança que nós teríamos? Nós íamos fazer de tudo para não morrer mesmo, porque senão, apesar que o mundo não está fácil, né? Mas melhor aqui do que no inferno. E quem diz aquela piadinha, né? Ah, que nada, né? Crente não se diverte, crente é alegre. Então, ó, eu prefiro ir para o inferno, né? Porque o inferno vai ter samba, vai ter carnaval, vai ter uhul. Vá pensando, né? Ligue a boca do seu fogão, coloque a mão e ria e dê uhul para você ver. Porque a palavra diz que no inferno haverá prantos e ranger. Sabe o que é ranger? Sabe o que você vai... Ai, que dor. De dentro. Quem consegue se divertir assim? Não, irmãos. Mas através de Jesus, nós temos esperança de vida eterna. Porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a lei e Jesus venceu a morte. Amém? Olha o que diz aí em Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Pulei vários versículos, vários textos. Apocalipse 1, 18. Olha o que a palavra diz. Vai lá, irmão abençoado, coloca aí. E o que vive e foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Né? Então, olha o que diz em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha o que a palavra diz. João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Aí olha o final, olha a pergunta: você crê nisso? Então, amados, quando a tristeza e essas doenças que estão surgindo aí, que já surgiram e vão continuar surgindo, cada dia aparece uma terminologia nova, não te domina não. Não vai lhe matar não, a não ser que você permita que ela te mate. Mas quando ela vier sobre você, depressão, melancolia, angústia, tristeza, bipolaridade, pânico, essas misérias todas que vem do diabo, não vai destruir você não. Pode até acontecer, porque nós não somos isentos das coisas da terra. Nós podemos até sentir, se você sentiu ou sente, não se envergonhe por causa disso não, porque há jeito. Jesus já venceu por você, só precisa desfrutar, trazer para você e desfrutar disso. Desfrutar da alegria do Senhor, que é a nossa força. Desfrutar do fruto do Espírito, porque um dos gomos do Espírito qual é? Do fruto? Alegria, diga alegria. Jesus venceu a morte, Jesus triunfou sobre a morte. E para nós selarmos, segundo o texto de Colossenses, porque teria muito mais coisas, mas eu estou baseado em Colossenses 2, 13 ao 15. Outro poder que Jesus venceu, e que nós já falamos aí no que nós lemos nesses versículos, que está no versículo 15, tendo despojado todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Ou seja, outro poder que Jesus venceu foi Satanás. Diga, Satanás. Agora deixa eu falar uma coisa,
Não é Satanás que vai levar você ao inferno, não. Vocês sabiam disso? Que não é Satanás que vai levar você ao inferno. Quem vai levar você ao inferno é o pecado. Mas quem induz você a pecar? Satanás. O Satanás, ele induz o homem a pecar. Quer um texto? Êxodo, ou Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 4. Olha o que diz aí Gênesis capítulo 3, de 1 ao 4. Vamos lá, ó. Ora, a serpente, quem é a serpente? Ela era mais astuta do que todos os animais do campo, e o Senhor Deus a tinha feito, e esta serpente, ou seja, Satanás entrou em uma serpente, e o foi que ela disse a Eva, ó, é assim que Deus disse, ou seja, ele começou a induzir a Eva, que Deus não havia dito aquilo, ou começou a colocar dúvidas no coração de Eva. Amados, a dúvida não vem de Deus. Está ruim, vai melhorar. A dúvida não é de Deus. Será que vai melhorar mesmo? Vai. Jesus nos garante isso. Mas, ó, então Satanás começou a induzir Eva. No 2. O que foi que ele disse à mulher, né? Ó, olha o que ele disse à mulher. Do fruto da árvore do jardim, você pode comer? 3. Deus dizendo para Satanás, dizendo para Eva, ó, Deus disse isso a você, que do fruto ali você não, volta no 2 aí, do fruto das árvores do jardim nós comeremos, vai para o 3, mas do fruto da árvore que está no meu jardim, disse Deus, não comereis dele, nem deles tocareis para que não morrais, ou seja, né, Satanás dizendo aquilo que Deus havia dito para Eva, mas ele começou dizendo como? Deus disse isso mesmo. E olha aí o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ou seja, aquilo que Deus havia dito a Eva, para não fazer, o que foi que Satanás fez? Começou a induzir Eva a fazer o que Deus havia dito que ela não fizesse. Ou seja, quem foi que induziu Eva ao erro? Satanás. E o pecado do erro qual é? A morte. A morte espiritual, ou seja, condenado ao inferno eterno. Mas que Jesus Cristo mudou toda essa condenação. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ó, Jesus venceu Satanás. Por isso, quando uma voz vier dizendo, colocando tudo que você conhece da palavra, que Deus pode fazer dúvida no seu coração, repreenda. No nome de Jesus. Não aceite dúvidas. Não aceite induções que levem você a se afastar de Deus, que levem você a se enfraquecer na fé, que leve a sua morte espiritual. Está repreendido morte espiritual nesta casa. Nós declaramos sobre esta casa vida de Deus. Nós declaramos sobre o seu espírito, sobre a sua alma e sobre o seu corpo vida de Deus. Nós declaramos sobre a sua casa, família, a vida de Deus. Mas a palavra nos mostra que naquele momento ali da cruz, Jesus triunfou sobre Satanás. E se nós formos ler a palavra diz que Satanás ele está debaixo dos nossos pés. E como é que Jesus Cristo venceu tudo isso? Olha o que diz aí para a gente selar. Romanos capítulo 8, versículo 3 ao 15. Falando sobre como é que Jesus venceu o pecado. Como foi que Jesus venceu o pecado? Ou seja, Deus condenou o pecado através da carne. Como assim, pastor? Deus condenou o pecado através da carne. Como assim? Naquele momento de cruz, Deus colocou todo o pecado na carne de Jesus. Por isso que até o sangue transformou em água. Porque naquele momento Deus estava colocando na cruz, Deus estava colocando na carne de Jesus todo o pecado da humanidade. Romanos fala sobre isso. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ó, a lei, está vendo, que condenava o homem, que nós falamos que Jesus venceu na cruz, a lei estava enferma, né? Porquanto que era impossível a lei, ou seja, o que Deus havia feito para ajudar, se tornou impossível para o homem, porque o homem não estava conseguindo cumprir. E uma coisinha só que ele não cumprisse, ele já estava condenado à maldição.
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, ou seja, lê o restante em casa, esse texto é tremendo. Ou vamos ler todo para glorificar o nome do Senhor, né? Mas, tremendo, que coisa mais doida. Bota por 3 aí. Enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, Jesus veio em carne, amém? Em carne. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vai para o 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Escolhas, né? A vida com Deus ou a vida sem Deus? Filho ou não filho? Vai para o próximo. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez entrardes em temor. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive temor. Não há, ou seja, não terei medo do amanhã, do meu futuro. Eu não terei medo de segunda, não terei medo de terça, não terei medo de quarta, não terei medo no mês de outubro, de novembro, de dezembro, 2025. Não terei medo, porque ele vive. E se ele vive, eu posso crer no meu amanhã. E qual é o amanhã que ele tem preparado para nós, Jeremias? Um futuro de quê? De tristeza, de derrota, de fracasso? Qual é o futuro que ele preparou através de Jesus para nós? Futuro de paz e de esperança. Diga, futuro de paz, Deus tem para mim. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amados, você tem uma herança em Jesus. Nós temos uma herança em Jesus. E uma coisa que eu tenho dito, Senhor, eu quero desfrutar em vida tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós estamos tomando posse mesmo? Pensa agora, essa semana que passou. Você está tomando posse mesmo da herança que Jesus Cristo tem para você, que você pode desfrutar? Vamos pensar um pouco sobre isso. Ou você está deixando que o medo venha te dominar, venha te paralisar? As incertezas do amanhã têm trazido angústias, lágrimas, roubado o seu sono, causado gastrite, úlcera, queimou, dor de cabeça ou outras coisas mais? O que nós podemos ver e o que Deus está nos mostrando nesta noite é que nós temos uma herança em Jesus Cristo. E que através de Jesus Ele nos deu vida.
E nós somos revestidos em Jesus Cristo. Então, amados, o que é que está deixando você de usufruir o que o Senhor conquistou naquela cruz? Já parou para pensar nisso? O que é que você está deixando de usufruir daquilo que Jesus conquistou na cruz? Uma coisa é certa, o que você tem que sair daqui nesta noite declarando é: eu usufruirei tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Não apenas eu, mas minha casa também. A minha herança também. Os meus descendentes também desfrutarão de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz. Então, amados, levante sua mão direita para os céus, feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Deus, olha para nós agora. Olha para nós. Em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a ligação para que a oração seja ouvida. Então, através de Jesus, nós temos certeza que os seus olhos e os seus ouvidos estão para nós, estão para este lugar, estão para esta casa, estão para essas vidas. E o que eu não posso ver, o Senhor vê, porque eu estou vendo o exterior, mas o Senhor está vendo dentro de cada um que aqui está. E uma coisa é certa, mediante essa palavra que foi liberada em nossos corações: não deixarei mais a lei, não deixarei mais a morte, não deixarei mais o pecado, não deixarei mais Satanás dominar áreas da minha vida ou dominar a minha casa. Porque Jesus Cristo, naquela cruz, triunfou sobre tudo isso. E nele fomos levados a triunfar junto com ele. Por isso nós declaramos, Pai, que tudo que estava acontecendo de errado, em realidade de vidas aqui nesta noite, acaba hoje. Dá um ponto final agora, no nome de Jesus. Porque a partir de agora, desse momento, você viverá um novo de Deus na sua vida e na sua casa. O novo de Deus está sendo gerado e está nascendo agora, e que fará você experimentar o que você, como filha, nunca experimentou. Nós declaramos, Pai, a vida de Deus sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo de cada um aqui, porque primeiro tem que ser essas três dimensões. Mas declaramos, Pai, como aquele que cremos, que somos da fé, que cremos da sua palavra, uma nova realidade sendo gerada hoje em cada vida aqui. E que essa semana será uma semana de testemunhos, que cada vida aqui nesta noite testemunhará do que Deus irá fazer nessa semana na sua vida e na sua casa, no nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de fé, uma palavra profética sobre esta casa, através do triunfo que Jesus Cristo fez naquela cruz, e através da sua vida, nos fez aliançados, e foi uma aliança de amor inquebrável. E que essa aliança de amor inquebrável nos faz desfrutar da vida de Deus. E é esta vida que nós nos apropriamos e tomamos posse nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.